Zacarias capítulo 6, palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Rei, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do seu Deus. Mais uma visão que Deus dá ao profeta Zacarias. Lendo de maneira superficial, muitas vezes nós até nos surpreendemos com as imagens que Deus usa para falar com os seus servos. E nós temos mostrado para os irmãos que muitas vezes a linguagem de Deus simbólica não é para dificultar, pelo contrário, é para nos levar a nos aproximar mais ainda dele, refletir mais profundamente naquilo que ele quer nos falar. Deus não vai nos dar algumas palavras de maneira tão clara, até porque quantas palavras de Deus que nós sabemos que é tão clara e nós não obedecemos, mesmo sabendo com clareza a vontade de Deus. Mas Deus, ele fala através de parábolas, e Jesus diz que através das parábolas ele falava, e quem era simples ouviria e entenderia. Impressionante isso. E Jesus mostra que a maneira dele falar confundia os sábios. Então as visões que Deus dá a Zacarias, percebam os irmãos que é continuidade da profecia, do que Deus queria alertar, falar ao coração do povo. E nesse capítulo 6, Deus mostra a sua ação soberana sobre todas as nações, sobre todas as manifestações que ocorrem no mundo. Deus mostra a sua mão no controle sobre todas as coisas. Primeiro, Zacarias capítulo 6 nos mostra que Deus é soberano sobre todos os eventos históricos. Olhe comigo o versículo 7, quando o Senhor está falando sobre esses cavalos, carruagem, que as 4 carruagens que saíam do meio dos montes de bronze, na visão de Zacarias. Versículo 5, primeiro o anjo diz: são os 4 ventos do céu. Ou seja, fala que essas carruagens com esses cavalos representam os ventos que saem do céu.
que estavam diante do Senhor de toda a terra. E no versículo 7 diz: assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. E o Senhor lhe disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam toda a terra. Nós não temos dimensão do que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento, na nossa cidade, em todos os lugares. Nós não temos dimensão do que está ocorrendo em nosso estado. Imagina, nas nações. Deus mostra para Zacarias, que era profeta de Deus, ali em Jerusalém, no contexto de Israel, dizendo o seguinte: da minha parte sai todos os movimentos que percorrem todas as dimensões da terra. Uma visão ampla, grandiosa, ainda mais num tempo onde os povos tinham deuses geográficos, territoriais, específicos para cada coisa. O Senhor diz: eu estou no controle de todas as coisas que acontecem na terra, nos céus, no universo, nos mares. Amado, o nosso Deus é soberano. Ele criou todo o universo, Ele sustenta todo o universo, e Ele controla todo o universo. A Bíblia diz, amado, que nenhum fio de cabelo nosso cai, sem que Deus o saiba, o permita. A soberania de Deus deveria nos levar a confiar, a descansar nele, a não se desesperar. O Senhor Jesus em Lucas 21 diz: quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Nós temos vivido tempos de rumores de guerras, muito perto da gente. E em nossa nação eu ouso dizer que há rumores de guerras, na guerra ideológica, e muitas pessoas que estão com o coração contaminados, e nós devemos orar por isso. Mas o que mais importa para nós é saber que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e nós devemos adorá-lo por isso, confiar nele por isso, descansar nele por isso. Se o Senhor controla todos os ventos que se movem em todas as direções do planeta, amado, confie no Senhor, nos seus desafios, nas suas demandas, nas suas batalhas. Confie no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele tem toda a terra, Ele pega em suas mãos, Ele coloca na palma das suas mãos as águas dos oceanos, Ele chama as estrelas pelos nomes. Essa linguagem bíblica, profética, não é apenas uma linguagem poética, é uma linguagem da realidade que deve nos levar a adorar, a confiar e a descansar no nosso Senhor. Amém? Ele é o Senhor de todo o universo. Em segundo lugar, amado, não apenas Ele é soberano sobre os eventos que estão acontecendo e acontecerão, mas o Senhor também é soberano para despertar pessoas para cumprirem os seus propósitos na terra. Deus está no controle de tudo, mas Deus desperta pessoas para poderem cumprir os seus propósitos. Olha o versículo 10 de Zacarias 6, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 10: receba o que foi trazido pelos exilados, Eudai, Tobias e Gedaías. Eles voltaram da Babilônia no mesmo dia, na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata, o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué. Há uma direção aqui, amado, do Senhor, para que Zacarias recebesse ofertas que estavam sendo trazidas por homens de Deus, e para com esses objetos de prata, de ouro, confeccionar uma coroa e colocar na cabeça do sumo sacerdote Josué. Imagina, a nação precisava restaurar a cidade, o templo, a adoração. Nos tempos ali de Neemias, de Esdras, o Senhor estava trabalhando, encorajando as pessoas a darem continuidade à restauração da cidade. E Deus diz para o profeta o seguinte: tem pessoas que vão trazer recursos, que vão colocar em suas mãos, faça disso uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué. Amado, Deus, Ele, em meio a tudo que acontece na terra, Deus tem pessoas específicas que vão trabalhar para que os seus propósitos estejam se cumprindo. Pessoas que estão ofertando, não só os bens, mas estão ofertando a vida para que possam participar do que Deus está fazendo. Pessoas que estão dizendo assim: olha,
Ainda que muitos estejam parados, ainda que muitos estejam desanimados, há sempre aqueles que Deus move o coração para estarem dedicando a vida, dedicando os recursos, para que aquilo que Deus está fazendo seja também através da participação deles. Isso é maravilhoso demais. Nós vivemos um tempo onde há tanta gente às vezes usando da palavra de Deus para despertar de alguma forma cobiça. Igrejas que parece que às vezes o dinheiro, a oferta, o dízimo se torna, parece, ponto principal da igreja. Mas nós também vivemos tempo onde muitas pessoas estão fora, elas não semeiam coisa alguma, elas são infiéis a Deus, e elas se escondem no fato de que se há pessoas hoje que vão à igreja e dão oferta só para conseguir bênção, o que é errado. Há outros que elas endurecem o coração, mentem para si mesmos, e elas não querem cooperar com a obra de Deus com fidelidade e generosidade. Mas Deus sempre terá aqueles que vão dizer: eis-me aqui, aqui estão as minhas ofertas, aqui está a minha vida. Quando nós falamos não, sempre Deus terá aqueles que vão dizer sim. Aqueles que vão falar: eu não quero ficar de fora. Pessoas que ofertam, que trazem recursos. E o texto mostra aí, amado, que esses recursos estavam sendo colocados ali como feito uma coroa na cabeça do sumo sacerdote Josué. E aí no versículo 12 diz: e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Uma palavra de Deus. O sumo sacerdote Josué, os irmãos viram lá atrás que ele tinha pendências, as suas vestes estavam sujas, e Deus ali purifica, restaura, traz vestes novas. E aqui Deus, de alguma forma maravilhosa, coloca essa coroa como um símbolo de autoridade. Mas também o sumo sacerdote Josué, ele é uma tipologia do Messias que viria. Por isso fala: o seu nome é Renovo, em letra maiúscula. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo. Versículo 13: ele edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Na antiga aliança, Deus tinha pessoas ungidas especificamente para ser profeta, especificamente para ser sacerdote, especificamente para ser rei, distintos. Aqui o Senhor dá uma palavra profética através de Zacarias, dizendo que este sumo sacerdote, cujo nome dele é Renovo, ele teria ambos os ofícios sobre ele, sacerdote e rei. Em quem nós vemos isso em plenitude? No nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, e ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, ainda que seja uma palavra profética que tinha um contexto local, ela também se aplica ao Messias, como todas as profecias através da maioria das palavras dadas, tanto aos profetas maiores e menores. Toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Lembra que o próprio Senhor Jesus falou: vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus diz: elas mesmas testificam de mim. As Escrituras apontam para Jesus. E quando o Senhor está dizendo aqui que pessoas vão trazer os recursos, pessoas vão reconhecer e colocar essa coroa sobre este sumo sacerdote, que também representa o Messias, o Senhor também está nos lembrando quem nós somos como seu povo. Porque na nova aliança, nós somos um povo sacerdotal. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes reais. Cada um de nós tem um propósito dentro do corpo de Cristo, se é que não somos apenas religiosos evangélicos. Se nós sabemos que somos de Cristo, sabemos que temos uma posição, uma função sacerdotal, que não é apenas fazer algo na igreja, mas é uma consciência de que constantemente somos intercessores, somos cooperadores da lavoura de Deus, somos discípulos de Jesus, que queremos realmente estar participando daquilo que Ele está fazendo. E por isso essa palavra é para nós hoje. Zacarias está mostrando ali esse movimento de Deus em toda a terra, mas ainda que Deus mova-se em toda a terra, por trás de todos os grandes
eventos históricos, Deus tem um povo que será sacerdotal, que será representante dele na terra, que vai manifestar o conhecimento da palavra, o temor de Deus, que vai participar da restauração que Deus está fazendo em sua geração, restaurando vidas, salvando vidas, libertando vidas, trazendo pessoas ao conhecimento da glória de Deus e a adoração exclusiva a Yahvé. É a obra do Senhor. O Senhor sempre terá o seu remanescente. Quantas vezes a palavra remanescente apareceu até agora? Só no livro do profeta Zacarias. E Deus faz tudo isso para quê, irmãos? Para que o Senhor faz tudo isso? Versículo 15. E aí sim, nós vamos concluir. Deus é soberano então para despertar pessoas, para cumprir os seus propósitos. Mas em último lugar, nós queremos dizer o seguinte: nós só vamos participar dos propósitos de Deus se estivermos ouvindo atentamente o que Ele está falando e obedecendo a sua voz. Ouvir e obedecer é a condição para que nós estejamos dentro do que Deus está fazendo. Veja comigo, versículo número 14, diz assim: a coroa será para Helen, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial. Versículo 15: aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Um sinal que Deus está mostrando aqui: Deus trará pessoas para cooperar com o que Ele está fazendo. Deus atrairá pessoas de todas as nações. Amado, em todas as nações há pessoas ouvindo o evangelho do reino, se convertendo a Jesus, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Deus está fazendo isso. Ele é soberano, Ele tem um povo sacerdotal, e o povo dele manifesta a sua glória, cumpre os seus propósitos. Aqui no povo, o povo de Israel estava restaurando o templo físico. Hoje nós somos o templo do Senhor, e nós como igreja somos casa de oração para todos os povos. O Senhor está dizendo que virão pessoas de longe para ajudar a edificar o templo. E aí, concluindo o versículo número 15, o Senhor diz: isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Deus está colocando uma condição para que nós possamos participar dessa profecia. Irmãos, as profecias que Deus liberou sobre toda a terra vão se cumprir, todas. A questão é se eu e você queremos participar delas, ou de que lado estaremos da profecia. O Senhor vai alcançar todas as nações com o evangelho do reino. Mas será que nós estamos dentro disso? Ou será que nós estamos apenas ouvindo essas coisas, acreditando nelas, mas esperando que um dia aconteça? Há muitas pessoas fantasiando, esperando, um dia Jesus vai voltar, um dia as coisas vão acontecer, um dia o povo vai fazer missões, um dia os povos não alcançados vão ser evangelizados. Não, amado, não acontecerá um dia, já começou a acontecer. O processo já começou. A questão é se eu e você estamos nesse processo, se eu e você estamos ativamente nesse processo, ou se nós estamos apenas ouvindo. O Senhor está dizendo: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Amado, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não ficamos indiferentes, nós não ficamos paralisados, a não ser se entrar em nós o espírito da apostasia cínica, que nos faz saber de tudo, até explicar e até pregar, e até se emocionar, mas não se comprometer, não amar, não se apaixonar pelo que Deus está fazendo nessa geração. O Senhor está dizendo: se você ouvir atentamente, você vai ver essa palavra vai se cumprir, vai se cumprir. É interessante demais, porque no versículo 14 diz que a coroa será para Elém, Tobias e Gedaías. Mas a coroa não era para o sumo sacerdote? Você sabe o que Deus está mostrando aqui? Aqueles que trouxeram as suas ofertas, eles terão as suas recompensas. Aqueles que semeiam, eles colherão. Aqueles que semeiam a sua vida, eles vão colher a recompensa do Pai, do Senhor. Amado, tudo que nós semeamos para a glória e para o reino de Deus, o Senhor é a nossa recompensa, e Ele nos recompensará. Não se engane, não viva se auto-enganando. A Bíblia diz isso: ninguém se engane. Gálatas capítulo 6, o que o homem plantar, isso ele colherá. E aquilo que você planta no Espírito, você colhe para a vida eterna. Aquilo que plantamos na carne, nós colhemos corrupção, sofrimento, angústias. Espírito Santo, fale conosco nessa manhã. Pai,
nós queremos te agradecer, porque o Senhor não tem nos deixado sem a voz profética. Ao ler e meditar na tua palavra, os que têm o teu espírito percebem que o Senhor fala. E nós queremos ser aquela igreja que ouve e responde a tua palavra rapidamente e não demoradamente. Ajuda-nos, Pai, diante da tua palavra, tomar as decisões urgentes, as decisões para hoje, de buscar o Senhor de todo o coração, de buscá-lo enquanto se pode achar, e de dizer ao Senhor sempre: eis-me aqui, eu quero participar e cooperar do que o Senhor está fazendo nesta hora, nas nações, na minha cidade, na minha casa. Eu quero ser sacerdote real, eu quero ser aqueles que manifestam o reino de Deus, aqueles que manifestam a cultura do céu. Eu quero estar entre aqueles que sabem o que o Senhor está falando, sabem o que o Senhor está fazendo, e estão participando juntamente com o teu remanescente. Pai, nós suplicamos assim, no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.